Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série da Epopeia Goiânia e seus prefeitos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Goiânia e seus prefeitos. E se você está pintando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal e também acompanhe. Já temos incontáveis, não sei, mais de 20 episódios para trás. Tem muita diversão historiográfica aqui nessa playlist Goiânia e seus prefeitos. Contamos aí com a sua audiência. E para falar sobre o personagem de hoje, convido ele, meu companheiro, parceiro de vida e de projeto, meu pai, o escritor, pesquisador, Birajara Galho. Seja bem-vindo, pai. Beijos, filho. Vamos conduzindo nossa empreitada memorial. Estamos chegando nos dias atuais. Hoje falaremos do prefeito eleito em 1992, Darcy Accorsi, o primeiro prefeito eleito pelo PT em Goiânia. Pai, perfil biográfico. Quem era Darcy Accorsi? Gaúcho. Darcy Accorsi nasceu em Nova Prata, Rio Grande do Sul, no dia 13 de junho de 1945. Filho de Antônio Accorsi e Maria Helena Agostini Accorsi. Graduou-se em filosofia pela Universidade de Caxias, do Rio Grande do Sul, e de mudança familiar, em 1971, para Goiás, já casado, com sua companheira de tantas frentes, dos seus projetos memoriais, a Lucide, o casal passou a residir em Itapuranga, em 1971. Aí fica a pergunta, né, Pablo? Por que, de repente, deixar o Rio Grande do Sul, para vir para o nosso estado, nosso amado estado de Goiás, e ir para uma cidade simpática, e que eu gosto tanto, que é a cidade de Itapuranga. Mas nada por acaso, Pablo, nada por acaso. Gravando com o Hélio Mauro, o Belino Lobo, nosso prefeito visitado, uma das minhas boas e preciosas fontes de informação, quando o Hélio Mauro Umbelino, antes de ser prefeito, era secretário de Estado da Educação e Cultura e Desporto, ele era muito amigo do arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos. E naquele período difícil da história política do país, naqueles anos tensos, duros, de 1971, 72, Dom Fernando fez um pedido para ele para trazer do sul do país algumas pessoas que estavam tendo dificuldade de convivência política. E por coincidência das coincidências, Pablo, ele trouxe, a pedido de Dom Fernando, ele trouxe 6 pessoas do Rio Grande do Sul. 2, Pablo, veja só, foram parar lá na cidade natal do seu pai, em Pires do Rio, na escola que seu pai estudava, o Colégio Estadual Ivan Ferreira, o Arno, que já chegou como diretor em 1971, e um outro colega do Arno, o professor Silvio, que foi professor lá também. E nessa mesma leva, Pablo, nessa mesma leva de bons gaúchos, que vieram para Goiás para enriquecer a nossa historiografia em todos os sentidos, lá estava também Darcy Accorsi e a esposa Lucide, cujos dados, que o Sérgio, filho do Darcy, que gentilmente nos atendeu, passando informações, eu nem sabia dessa história, que eu perguntei, Sérgio, por que seus pais vieram parar aqui em 1971 em Goiás? Ele falou, não, porque o Dom Fernando fez um trabalho e foi ao Rio Grande do Sul, o Pedro Wilson, e que trouxe meu pai para Goiás. Mas tem mais gente nessa história aí. Tem mais gente e que tem nome, que é Hélio Mauro Belino Lobo. Veja só.
que seria prefeito de Goiânia, né, acabou trazendo para a história política de Goiás como um todo, né, o seu sucessor, né, que seria Darcy Arcorsi. Aí, Pablo, estabelecidos em Itapuranga, né, foram dar aulas em escolas públicas e trabalhar com programas comunitários. Em 1974, Pablo, o Darcy passou por um concurso, né, para ser professor de filosofia na então Universidade Católica de Goiás, hoje a nossa PUC. Em 74, o casal veio para Goiânia. E já com a sua primeira filha, né, hoje candidata a prefeita, né, Adriana Arcosta, que é a primogênita do casal. Novinha, ela veio para Goiânia, né, um ano depois do seu nascimento. E se estabeleceram aqui em Goiânia, Pablo. Posteriormente, além de exercer o magistério superior na Universidade Católica, Darcy também foi professor de filosofia da Universidade Católica de Goiás. Vida política. Em 1980, ingressou na política partidária, sendo um dos fundadores do PT em Goiânia, e se tornou o primeiro presidente da Comissão Provisória do PT. Em 1982, foi o seu primeiro intento pelas urnas, disputou sem sucesso a eleição para deputado federal. Já com uma maior projeção política, 3 anos depois, né, disputou a prefeitura de Goiânia com Daniel Antônio, quando o Daniel obteve 48,76% dos votos, enquanto o Darcy obteve 43,48%. Ficaram muito próximos, né? Até que houve aquele pedido de recontagem de votos, enfim. Em 1986, foi candidato a governador e ficou em 3º lugar entre 5 postulantes. Em 1988, foi eleito vereador em Goiânia. Já 2 anos depois, em 90, foi eleito deputado estadual pelo PT, obtendo 7.357 votos, sendo o segundo mais bem votado dos 3 eleitos pelo partido. Isso em 1990, Pablo. Finalmente, na eleição de 1992, naturalmente pela sigla do PT, ele obteve, na eleição de 1992, ele obteve 54,69% dos votos, contra 45,31% dos votos atribuídos a Sandro Mabel, do PMDB. Então, foi quando ele atingiu um intento, né, pela segunda vez e se tornou... Pois não, Paulo? E nessa ocasião, o União apoiou o PT. Teve uma composição que o PSDB entrou de vice do Darcy. O Jovair Arantes, então, membro do PSDB, foi vice do Darcy nessa campanha, e o União, que termina aquela administração bem avaliada, a segunda administração dele, apoia o Partido dos Trabalhadores com o PSDB indicando a vice. Então, Jovair Arantes para a vice de Darcy. Certo, filho. Agora, Pablo, veio umas particularidades, né, de família, de família, né, e que são mais preciosas do que a imprensa quando registra, né, e que foi a gentileza do segundo filho do casal, do Sérgio Arcorsi, né, que nos abasteceu com várias informações. E tem uma coisa muito comum que o Sérgio comentou do pai dele, que o seu pai tem também, né? Que o Darcy, Pablo, não gostava de forma alguma, né, de terno e gravata. Não gostava. Enquanto professor, ele nunca usou. E você sabe também que o seu pai, né, até então, né, ocupar os cargos de gestão, de entidades culturais, né? Então, para honrar o cargo, enfim, né,
coloca o terno, coloca a gravata, né? Então, muito igual com o Darcy. O Darcy, muito em comum com o Darcy. O Sérgio, Pablo, ele pediu, Sérgio, olha, conta para nós, registra alguma das obras que seu pai, né, tinha orgulho em tê-las realizadas. E o Sérgio fez algumas, Pablo. E, para ser mais fiel a essa contribuição memorial do Sérgio, eu vou registrá-las, Pablo, exatamente como ele passou para nós, que é o depoimento das principais obras, né, que Darcy Orgulho tinha a alegria, a felicidade em tê-las realizado. Uma das mais marcantes da administração de Darcy Acors, tanto para ele quanto para os moradores, foi o asfaltamento do bairro Nova Esperança. Um sonho antigo dos moradores e que iniciou com um total de 4,2 milhões de metros quadrados de asfalto em diversos bairros de Goiânia. A maior quantidade de asfalto feito em uma única administração. Ainda em campanha, Darcy ainda em campanha para o prefeito, em um comício feito na região, Darcy Acors diz que asfaltaria o bairro Nova Esperança. Os moradores, já calejados de tanto ouvir essa promessa, não acreditaram muito. Havia um velho líder da região, entre aspas, seu Olavão, agora, entre parênteses aqui, infelizmente, não sei o nome completo, mas muitos vão se lembrar dele por lá, fez troça da promessa e deu uma sonora risada. Em seguida, completou algo do tipo, Darcy, muitos vieram aqui fazer essa promessa. Já escutamos de Deus e o diabo, mas nunca se concretizou. Não vamos cair nesse papo novamente. Então, Darcy, ao ganhar a eleição, na mesma semana, se esforçou em iniciar a obra de asfaltamento do bairro. E quando foi lançar a mesma, fez questão de chamar seu Olavão, que diante de todos perguntou a ele. Dessa vez, ele iria acreditar. Seu Olavão se tornou amigo e defensor de Darcy na região até o fim dos dias dele, ao que era correspondido com carinho e respeito de Darcy Acors. 2. Outra realização que o deixava orgulhoso foi sua contribuição ao meio ambiente. Na verdade, um conjunto de ações que culminaram na eleição de Goiânia como uma das 7 capitais do mundo ecologicamente correta. Uma dessas ações foi a construção do Parque Vaca Brava, uma das poucas vezes em que o meio ambiente foi protegido da ação em capital. É importante lembrar que o Darcy tinha um grande secretário do meio ambiente, né? Que é o Osmar Pires. Inclusive, o Pablo, escritor também, e que, por coincidência, alguns anos atrás, nós havíamos trabalhado juntos no setor de departamento de cooperativismo da Secretaria da Agricultura. Nós somos colegas de trabalho lá. O Parque Vaca Brava se tornou um belo parque, incrustado em uma das regiões mais valiosas da cidade do ponto de vista imobiliário. Essa parte ecológica, Pablo, a gente poderia considerar como uma sequência de trabalho também de Darcy, de Nion Bernas, né? Sucessivo trabalho de preocupação com o meio ambiente, né? O que, infelizmente, a gente não vê essa preocupação nacionalmente. Bom, não é o nosso momento aqui agora. 3. O projeto Cidadão 2000. Também emocionava Darcy. Com a sua chegada à Prefeitura de Goiânia, na época, era tradicional que a primeira-dama presidisse a Fundec. Assim, Lucídia Arcossi, professora universitária pela Universidade Católica de Goiás e muito experiente em projetos de extensão dessa instituição, iniciou um projeto que consistia no mapeamento da situação de todas as crianças da cidade. Através desse mapeamento, verificou-se que haviam crianças cujas famílias se encontravam em vulnerabilidade social, outras já haviam ido trabalhar, entre aspas, né, nas ruas, como pedintes para ajudar no sustento da casa, outros agredidos por familiares,
e que, por isso, resolviam abandonar seus lares e muitas delas estabelecidas na rua. Iniciaram muito cedo no mundo da droga, praticando delitos e até se prostituíam. Uma vez feito esse levantamento complexo e criterioso, Darcy e Lucide encamparam um projeto de liderar vários setores da sociedade, entre empresários, instituições religiosas, de todos os matizes, que foi possível obter recursos e estrutura para o projeto Cidadão 2000. Tirando essas crianças das ruas, ajudando socialmente as famílias e promovendo a inclusão desses jovens, tanto na vida escolar e esportiva, como em cursos de capacitação profissional, para que tivessem mais tarde uma chance de estarem inseridas no mercado de trabalho, de maneira que isso viesse a favorecer empregos dignos a esse agora cidadão. Muito bom o trabalho social que destacado pelo Sérgio. E o quarto, Pablo, os 4 pontos que ele levantou para nós, né, do trabalho administrativo do pai. 4. Projeto Goiânia Viva. Foi a primeira e única experiência de orçamento participativo em Goiânia. Era uma bandeira do Partido dos Trabalhadores nacionalmente. E, com isso, fazendo algumas adaptações, foi possível estabelecer uma bela experiência de verdadeira participação democrática da Prefeitura de Goiânia. Eram organizados eventos em cada bairro da cidade, que, além de discutir o orçamento e como ele seria gasto no bairro, havia uma imersão cultural, também com apresentações da Orquestra Sinfônica no município, outra realização do Darcy, né? Em que o maestro Joaquim Jaime e seus pupilos levavam ao povo mais simples das cidades obras de Bach, Mozart e Beethoven, e tantos outros autores de lindíssimas obras musicais reconhecidos e consagrados no mundo todo. O Darcy também tinha um ótimo secretário de cultura, Pablo, que é o meu companheiro de geração literária, né, o escritor Kleber Adorno, né, que muito contribuiu culturalmente para a administração do Darcy. Continua o Sérgio. Uma vez, lembro de meu pai contar emocionadamente que, em um desses eventos, o cidadão pegou o microfone e disse algo do tipo: Darcy, nosso bairro está bem assistido. Claro que poderíamos exigir mais da prefeitura, mas já temos asfalto, uma boa escola, boas praças. Portanto, em comum acordo, desejamos que você pegue esse recurso e ajude a melhorar a vida do bairro ao lado. E disse o nome do bairro, mas o Sérgio não se lembra. Porque lá eles não têm nada do que temos aqui. Meu pai ficou emocionadíssimo e percebeu que, se dessemos chance para que as pessoas exercessem sua cidadania, isso traria mais justiça e equanimidade a todos, Pablo. Então, foram 4 depoimentos de ações de Darcy, né? de dentro da família, do que aquilo que tinha orgulho, né? De ter tido a oportunidade de ocupar o assento principal do Executivo goianiense e realizar essas obras. A gestão dele, realmente, ela foi bem avaliada. Ela teve uma boa avaliação, e tanto que o Partido dos Trabalhadores sempre se transformou, sempre foi alguém que disputou, ou ganhou, ou ficou muito perto ali as eleições seguintes para Goiânia. Mesmo com todos os desgastes que a sigla teve nacionalmente, tudo, continua sendo muito forte na capital, devido a essa memória que as pessoas têm de administrações positivas que o PT fez em Goiânia, somente a do Darcy e a do Pedro Wilson, naquele contexto. Elas acabam de ter uma memória afetiva das pessoas por conta dessas administrações. Acaba que da redemocratização para cá, PT e PMDB que meio que mandaram em Goiânia mesmo, com aquele período do União, um único mandato do União do PSDB, mas que era um braço do PMDB, acaba que era filho do PMDB. É verdade. A genealogia partidária conta isso. Exatamente. Então, Pablo, a sequência política após o término de prefeito de Goiânia, Pablo, é a seguinte. Finalizado o seu tempo de prefeito de Goiânia, saiu do PT.
e filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, PSDB. Depois, pelo partido, já num novo partido, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, candidatou-se sem sucesso a deputado estadual em 1998 e 2002, para, em 2000, Pablo, disputar a prefeitura de Goiânia, quando concorreu e perdeu no segundo turno para o seu antigo companheiro de militância do PT, o professor Pedro Wilson Guimarães. Novamente, em 2004, disputando a prefeitura de Goiânia, agora pela sigla do Partido Liberal, pelo PL, ficou em quarto lugar, quando foi eleito Iris Rezende. Seu derradeiro intento eletivo foi o seu insucesso para obter uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás em 2006. Em 2009, retornou ao seu berço político PT. Fora das urnas, no primeiro governo de Marconi Perillo, e presidiu a indústria química do estado de Goiás, a Iquego. Na administração municipal de Paulo Garcia, foi secretário extraordinário legislativo e depois seu assessor direto. Na verdade, Pablo, essa saída do Darcy do PT não foi boa para ele, não foi uma boa para ele, para a trajetória política dele, né? Isso, historicamente, nitidamente comprovado. Não foi uma boa opção. O que só trouxe ao Darcy, que ainda tem um nome na história de Goiás, né? Mas que promoveu, certamente, que contribuiu para o insucesso eletivo dele em tantos outros pleitos. Não seria isso mesmo, Pablo? Sim, sim. Eu entrevistei a Adriana Accorsi aqui para o canal e perguntei a respeito desse momento, né? Falou que foi muito sofrido, pessoalmente, para ele esse período, entendeu? Em que a gente sabe que o PT é um partido feito por correntes internas, né? E a corrente do Darcy, com o insucesso da candidatura de Valdir Camargo em 96, que a gente vai falar... aliás, a gente já tem que fechar agora, né? A eleição de 96, porque depois a gente já volta em 2000, já, porque a gente já falou do IPE. Em 96, o PT entra numa disputa interna para ver quem seria indicado para o Darcy. Darcy banca Valdir Camargo, que não flagra êxito. Ele perde, sequer vai para o segundo turno. O segundo turno é entre Bittencourt e Lyon. E isso gera uma indisposição muito grande de traumas dentro do partido. Lá adiante, quando Paulo Garcia já era prefeito, ele faz a reaproximação. Paulo Garcia, a Adriana me contou isso na live. Quem quiser assistir está aqui no canal. Ela conta essa história já mais detalhadamente. Chama o Pedro Wilson, chama o Darcy para conversarem novamente, para eles apaziguarem o ânimo acirrado daquele contexto das eleições que eles disputam como adversários, que sempre deixa uma chaga ou outra, né, pai? Uma disputa eleitoral, ela sempre deixa não tem jeito. Algumas chagas ficam, algumas mágoas, algumas sequelas ficam desse relacionamento. O Paulo Garcia fez esse meio de campo. Quando o Darcy retorna ao Partido dos Trabalhadores, segundo a Adriana, ele ficou muito feliz com esse retorno à casa, porque ele passou, ele tinha muito respeito pelos companheiros dos outros partidos que o acolheram, né, no PSB, no PTB, depois no PL, mas ele não se sentia à vontade, porque o partido que ele tinha ajudado a criar era o PT. E diz que esse retorno, aí depois ele teve um problema. Você vai falar em relação ao óbito, pai, do Darcy Accorsi? Ou a gente já... então, por favor, pode falar, pai. Falecido em Goiânia, no dia 20 de novembro de 2014, aos 69 anos, Darcy, né, era casado com Lucide Verônica Saltier Accorsi, professora universitária aposentada pela PUC, graduada em enfermagem pela mesma instituição, né, cujo matrimônio ocorreu em 1970, portanto, um ano antes do casal vir para Goiânia, em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Pais de Adriana Accorsi, sua sucessora política, né, nascida em Itaporanga em 1973, e de Sérgio, que nasceu já em Goiânia em 77, e o terceiro filho do casal, Luiz Pedro, que nasceu em Goiânia em 1982.
E o que é interessante, Pablo, é como que a história se reescreve, né? O Pedro Wilson, né? Que com Dom Fernando, né? Que com Hélio Mauro Belino Lobo, né? Que deu sustentação para a vinda do casal, foi ao Rio Grande do Sul buscar o casal, né? Depois, posteriormente, funda o partido PT juntos, né? São adversários políticos no pleito de Goiânia, né? E agora, Pedro Wilson está lá compondo a chapa de Adriana Corse como seu vice-prefeito, né? Como é fantástica essa história, Pablo. Essas são as voltas realmente da vida, né? Vai recolocando. E um dado que a Adriana falou, que você precisa destacar, que o Darcy era gremista fanático, pai. Era Grêmio. Sim. Assim. E ela também, né? Ela também. Mas primeiro ela deve ser Goiás, né, Pablo? Depois Grêmio, né, Pablo? Eu acho que o Darcy era Vila, pai. Eu acho que o Darcy era Vila, viu? Ah, é? Eu acho que não era Vila. Não tenho certeza, mas eu estou pensando. Eu acho que o Darcy agora era Vila. Mas bom demais. Pai, excelente programa, muito rico em detalhes. E a gente sempre pede, né, para o pessoal que está por aí, se tiver alguma colaboração, deixe nos comentários, sempre é útil. A gente lê todo mundo, a gente responde todo mundo e tal. É muito útil os comentários, vocês enriquecem o programa junto com a pesquisa que o meu pai desenvolve. Peço para vocês, chegou até aqui, deixe seu joinha, deixe o like, é importante demais para o algoritmo reconhecer que você gostou e fazer o vídeo chegar adiante aqui na plataforma do YouTube. Peço também para que você compartilhe aí com seus amigos, com o pessoal que gosta, que se interessa por história de Goiás, de Goiânia, do Brasil. Tenho certeza que eles vão gostar. Pai, um beijo e até o próximo episódio de Goiânia e seus prefeitos. Um beijo, filho. Até mais, até o próximo programa. Tchau, tchau.